É isso aí, o nosso Mengão classificou para as quartas de final da Copa Libertadores da América, em 2 jogos muito interessantes contra o Cruzeiro. Eu gostei dos 2 jogos, mas obviamente gostei mais de ontem, é claro. Nós fizemos uma live aqui, né, do jogo. Ainda estamos começando nesse ramo, né, nessa empreitada. Então, se você quiser, vai ali no canal, assiste a live, tem bastante coisa engraçada, mas tem pouca interação visual. Mas eu prometo que eu estou melhorando. Por exemplo, esse vídeo aqui já é bem melhor do que a própria live e eu vou melhorar ainda mais, eu prometo para vocês, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal do Matheus Felipe. Eu vou falar bastante sobre muitas asneiras de futebol, com muitas asneiras, e um compromisso muito, muito, muito forte com o entretenimento. Bom, vamos lá. Primeira coisa que me impressionou ontem no jogo do Flamengo, mesmo assistindo pela TV, foi a torcida. E, obviamente, não o tamanho dela, porque a torcida do Flamengo sempre vai em grande número, né? A média de público do Flamengo no Campeonato Brasileiro é 62 mil, se eu não me engano. Então, uma coisa absurda, né? Que a torcida do Flamengo faz em todos os lugares, né? Eu sou off-Rio, então eu sei muito bem do que eu tô falando, o movimento que a torcida do Flamengo faz em todos os lugares, mas ontem, e inclusive eu li muitos setoristas e jornalistas falando sobre isso. Ontem, a relação da torcida estar numa sinergia muito forte lá no Maracanã. Parecia que estavam cantando todos a mesma música, e isso é muito importante, né? Porque eu já fui no Maracanã com a torcida cantando fragmentada pelo estádio, mas também já fui no Maracanã com a torcida cantando uma música só, e eu sei a diferença que isso faz. E agora imagine para o jogador e até para o jogador do time adversário, né? Então, a gente tem que valorizar a torcida do Flamengo, que é o maior patrimônio do Flamengo. Todas as torcidas são o maior patrimônio dos seus clubes. E se não são, o clube está errado. Mas o Flamengo tem essa sorte, tem esse privilégio de ter a torcida dele ao lado dele. É uma torcida crica? Sim. É uma torcida que às vezes cria a crise no clube? Sim, eu concordo com tudo isso, faço parte disso também. Mas na luta a gente vê o poder que ela tem. E eu não falo só pelo resultado. Claro, eu acredito que o resultado de ontem tenha sido também por causa dessa força da torcida, mas eu acho que independente do resultado que acontecesse ontem, as pessoas iam comentar isso. Então a força ela é independente do resultado e isso também é muito importante para o futebol. Uma coisa também que eu achei interessante, dei muita risada, foi em relação ali, cadê? Pra cá. Ali tem o lance do Samuel Lino, né? Que foi um golaço. O segundo gol foi um golaço, desde a jogada construída. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte tática também do Flamengo e do Cruzeiro. É, e é legal, realmente, aquilo que ele falou, né? Que quem ri por último ri melhor, porque no jogo de ida, lá em Minas, o Arroio fez um gol maravilhoso que driblou o Samuel Lino num lance que ele tinha que dar aquele carrinho. Ele esconde a mão para não pegar num pênalti ou algo do tipo. E foi um golaço, um baita drible, um baita chute, um golaço. Mas é legal como as coisas são no futebol, né? Uma semana depois, o Samuel Lino poder dar um drible desconcertante ali no cara do Cruzeiro, inclusive depois o Flamengo postou zoando e tal. Eu acho isso muito sadio, né? Quando você não ofende, você é pelo humor mesmo, eu acho que é muito sadio, e faz um golaço e decide o jogo e decide a classificação, né? Pelo Flamengo, ele que vem crescendo muito o futebol dele no Flamengo, né? Eu no começo eu era um dos mais críticos. Eu ainda não sou um fã número um do Lino, mas não tem como negar que ele tá jogando muita bola. Eu achei que ele foi uma das peças mais importantes ontem, se não a peça mais importante, não pelos lances bonitos nós podemos até falar do Arrascaeta, do Pedro, mas eu acho que pelo conjunto da obra, ele foi incrível, foi um futebol incrível dele, então é muito bom ver ele crescendo no Flamengo também. Tá? Porque a gente não teve essas contratações no meio do ano que preocupam. Eu realmente acho uma vergonha as 2 janelas do Flamengo. Eu acho que a gestão não foi bem feita. Eu amo o Paquetá de paixão, mas eu acho que o dinheiro que foi gasto nele é muito alto, então isso é um pouco perigoso.
tanto para as finanças do Flamengo quanto para a projeção durante o ano, né? Porque era para no meio do ano a gente fazer uma contratação grande, a gente não vai fazer, não tem como fazer. Mas é isso, eu acho que o nosso elenco também não precisa de novas caras. Seria bom gente para rodar, algumas peças pontuais ali, né? Talvez um ponta direita ou alguém para regular com o Arrascaeta da mesma função, que não é o Carrascal, e eu gosto do Carrascal, mas não é a mesma função. Um outro centroavante para regular com o Pedro, né? Que não é o caso do Bruno Henrique, é ele que tá entrando ali. Eu amo o Bruno Henrique ídolo máximo, mas não é ele a pessoa. Tem algumas posições dessa forma, mas a gente vai tocando porque o nosso time é bom, não tem como. O time do Flamengo é muito bom, joga muito bem. Vamos falar um pouquinho também sobre o Leonardo Jardim. O que eu acho do Leonardo Jardim, né? Não importa o que eu acho dele, mas eu acho do futebol que ele vem produzindo, eu não acho muito interessante. O Flamengo joga bem, mas eu acho que ele explora pouco o que o Flamengo poderia fazer. Por exemplo, ontem no jogo contra o Cruzeiro, o primeiro tempo foi fantástico do Flamengo. Mesmo a gente não abrindo um placar elástico, eu acho que a gente não abriu um placar elástico por conta de alguns gols que a gente perdeu. No comecinho ali, já o Léo Ortiz perdeu um gol de cabeça que não poderia perder, tudo bem, ele é zagueiro, mas por ser zagueiro e ter um tempo de bola, uma impulsão, um movimento, um gesto técnico, ele deveria ter feito aquele gol. E eu acho que não foi um placar elástico no primeiro tempo porque perdemos gols. Porém, o time jogou muito bem. Com 21 minutos, nós tínhamos 11 finalizações. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo mesmo. Pro futebol brasileiro ainda, isso é mais absurdo ainda. Esse futebol que não anda, que não joga, que a bola não rola, a gente fez um negócio impressionante ontem no primeiro tempo. E isso é muito bom. Porém, no segundo tempo, a gente abaixou demais. A gente abaixou demais, tanto que tomamos o gol. Mas a gente abaixou demais as linhas, abaixou a rotação ali, e não tem como você ficar em alta voltagem 90 minutos. Eu sei disso. Mas esses momentos cruciais de final de primeiro tempo, começo de primeiro tempo e começo de segundo tempo e final de segundo tempo, você não pode abaixar tanto assim. Porque a pressão ela é inevitável e às vezes irredutível. Então, a gente viu que o Flamengo abaixou, a gente tomou um sufoco legal. Eu achei que já tinha entrado água, né? Como um bom torcedor flamenguista. Mas eu acho que a gente conseguiu tomar a posse da bola. Porque o que estava acontecendo? O Cruzeiro subiu as linhas, o Flamengo desceu as linhas. O Cruzeiro fez pressão, né? E não aquela pressão na bola apenas, ele fez a pressão alta, aquela que sobe em todas as linhas. O Flamengo estava fazendo ligação direta pelas laterais, né? Jogando nas pontas. Isso fazia com que o Cruzeiro recuperasse a bola e pressionasse o Flamengo de novo. E o Flamengo, quando eles erravam o ataque, o Flamengo só pegava na bola, eles pressionavam, o Flamengo dava o bumba meu boi, e aí voltava o Cruzeiro a pressionar. Isso não é vantajoso para o Flamengo em nenhum cenário, não só contra o Cruzeiro. Não é vantajoso em nenhum cenário, nem Libertadores e nem Campeonato Brasileiro contra qualquer time. Tá? E aí, o que aconteceu que foi o erro do Cruzeiro que fez com que o Flamengo retomasse as rédeas do jogo? O Cruzeiro, nessa de pressionar o tempo inteiro, também vai cansar. Então, eles estavam pressionando a primeira linha do Flamengo, né? Eles estavam subindo aquela linha alta, porém, o Flamengo estava no comprimento do campo, ele estava ganhando o campo, estava ganhando espaço. Saía jogando muito lá atrás com o nosso ataque não descendo, não em bloco, ele estava lá na frente. Este meio, ele causa entrelinhas. Então você pode perceber, antes do segundo gol do Flamengo, o Flamengo o tempo inteiro estava trabalhando entre as linhas do Cruzeiro. Lógico, isso envolve qualidade técnica? Sim. Visão de jogo? Absurdo. O Pulgar é um absurdo. O Jorginho eu não vou nem falar. Ele é incrível. Ele é um gênio jogando futebol, ainda mais agora no futebol brasileiro, que a discrepância é maior. E o Arrascaeta a gente não tem como, né? Como que eu vou falar do Arrascaeta? Tem que falar. Então tem sim essas qualidades, mas tem esse espaço cedido pelo Cruzeiro. Porque uma vez que eu estou saindo na minha linha defensiva, o Cruzeiro adianta suas linhas e eu consigo rodar essa bola na primeira linha, você furar esse entre linhas é muito fácil se o time não estiver compacto, se ele não subir compacto, certo? Então, isso que facilitou. Eu até comentei isso na live. Ó, a gente está trabalhando muito bem nessas entrelinhas, está abrindo esse espaço, né? E aí o que acontece? O Flamengo conseguia furar essa linha, chegava no terceiro setor do campo, conseguia
aquela leve pressão, que o Flamengo não é tanto de pressionar, tirando o primeiro tempo, né, que realmente foi uma pressão absurda, mas nos jogos normais o Flamengo fica tocando aquela bola, o Cruzeiro tirava a bola, o Flamengo já estava compacto. Então o Flamengo inverteu a situação com uma falha do Cruzeiro, com o cansaço do Cruzeiro. E aí o segundo gol foi inevitável. A gente ainda teve aquele lance absurdo que o Jorginho tirou, né, no meio em cima da linha, quase para dentro da linha ali, mas foi um lance de um cruzamento que foi um cruzamento errado e ia ser um gol achado ali. Mas assim, o Flamengo jogou muito melhor, o Flamengo mereceu e achei interessante também o que o presidente do Cruzeiro falou depois. Porque o que acontece, né? Você sai do estádio, você sai do jogo ali, tem um cara que vai lá e pergunta pra você numa eliminação ali, aquela pressão, aquela zoação, porque teve a questão do Gerson, do Leonardo Jardim e assim por diante. E aí, foram os classificados pro Flamengo. Aí o que ele poderia ter falado? Que a bola entrou, que o VAR, que é VAR Mengo, enfim, que teve pressão da torcida e do estádio no juiz, por isso que foi a decisão de campo, que não sei o quê, que a arbitragem, que a Comebol, que não sei, blá, 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 que a mídia, que a TV. Ele podia falar um monte de coisa que normalmente os que são desclassificados pelo Flamengo fazem, tá? E às vezes o Flamengo faz, e eu sou contra isso, tá? Então eu sou contra isso no futebol. Mas a gente sabe que quando é contra Flamengo, contra Corinthians, contra Palmeiras, isso costuma acontecer. Ele virou e falou: o Flamengo foi melhor, nós merecemos perder, eles mereceram ganhar, e infelizmente o sorteio nos colocou contra o Flamengo, e a partir de agora eu vou torcer pro Flamengo ganhar porque tem o melhor time. Cara, se eu escuto o meu presidente, o meu gestor falando um negócio desse, eu sei que no primeiro momento ele gera essa estranheza, mas isso é admirável. Isso é o futebol. É claro, se for um clássico, né? Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, né, Flamengo e Botafogo, ou até um Flamengo e Palmeiras hoje nessa situação, é difícil isso acontecer, porque os nervos vão estar à flor da pele, e aí você não precisa também falar mal, mas também, não, beleza, perdemos, perdemos, tchau, tchau. Beleza, tá tudo bem também. Mas o fato dele ter feito isso com a calma dele, entendendo esse contexto, foi uma coisa muito massa. Isso é bom pro futebol, sim. Isso é bom pro jornalismo esportivo. Eu falo aqui, mas não sou jornalista, não sou nada, eu só gosto de encher o saco dos outros. Mas essa é a minha análise sobre o jogo de ontem, bem breve, né? Depois a gente podia pegar os lances, mas eu não gosto desse negócio de pegar os lances e colocar aqui, porque senão é muita edição, eu tenho medo do canal cair e eu não quero causar problema pra mim mesmo. Mas enfim, ontem a gente fez a primeira live, agora falando sobre nós. Eu fiz a primeira live, tive a ajuda de uns amigos, mas assim, foi tudo muito em cima, né? Eu tô com muita coisa corrida, eu trabalho, né? Eu sou professor, então. Mas eu consegui fazer a live, ela rodou. Eu consegui colocar as escalações, fazer umas brincadeiras, a gente deu bastante risada, mas eu não divulguei, não fiz aqui esses templates, né? Esses overlays que a galera chama, aprendi hoje essa palavra, mas já preparei para a nossa segunda live. Muito provavelmente no domingo, às 4 horas da tarde, Flamengo e Botafogo, eu estarei fazendo mais uma live. E aí vou preparar talvez um pré-jogo também, fazer a live, pós-jogo. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque clássico ainda, acabou que na mesma semana peguei um jogo decisivo de Libertadores e um clássico para começar, é muito legal. Mas é isso. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, e se inscreve, né? Não é porque só você é flamenguista, não. Se você é flamenguista, é claro que você é obrigado a seguir esse canal, a se inscrever nesse canal. Você é obrigado como flamenguista, tá? Porque flamenguista ajuda flamenguista. Mas se você não é, saiba que você é bem-vindo. Tá? Eu fui atleta de futebol, então eu sei respeitar os outros clubes, tá? E se eu falar uma besteira, muito besteira, me xinga nos comentários, tá tudo certo. Aqui é liberdade, sem muita ofensa, né, filhos? Mas aqui é liberdade mesmo, beleza? Qualquer coisa me segue também no Instagram. Eu tenho que colocar o meu Instagram aqui, ó. Tá vendo? Ó, essas coisas eu penso só depois. Mas o meu Instagram é o Matheus Felipes. Tem ali no meu canal, você consegue clicar no link, mas é o Matheus Felipes, o meu canal. Eu estou pensando em trocar o nome desse canal. O canal está Canal do Matheus Felipe. Achei top o nome, mas é pouco futebolístico. Daqui a pouco eu vou pensar em alguma coisa vou fazer um brainstorming ali com a diretoria para fazer isso, beleza? Agradeço a atenção, saudações rubro-negras e seguimos por mais um título.